Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, querido? Queridos irmãos, nesta noite eu quero pregar a palavra de Deus que fala de um homem. Quem era Saulo? Quem era Saulo? Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, província romana. Saulo era cidadão romano. Ele tinha duas cidadanias. Ele era judeu, também era romano. Saulo, ele era um homem muito perigoso. Ele estudou bastante, tinha muito diploma. Ele aprendeu os pés de Gamaliel. Ele tinha poder. Ele recebeu uma carta. Aleluia. Recebeu uma carta para aprender e para matar. Se você vê no livro de Salmo, Saulo era judeu, nasceu da tribo de Benjamim. Saulo, ele tinha duas cidadanias. Saulo era perseguidor e matador. Saulo respirava morte e ameaça contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu a carta para Damasco, a fim de que encontrasse alguém daquela seita, homens ou mulheres, levava preso para Jerusalém. O desejo de Saulo era prender e matar. O desejo de Saulo era pegar e levar preso em Jerusalém. Aleluia! Certo dia, no caminho de Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E disse a Bíblia que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Duro é para ti, Saulo, reconciliar contra os meus escolhidos, maquinar contra os meus escolhidos, contra os meus escolhidos, Saulo. Senhor, olha, Saulo, aleluia. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele caiu por terra. Ele caiu por terra, labasubia, aramanabia suribihai. Ele caiu por terra, aleluia. Ficou cego 3 dias, sem noite, sem ver. Não comia e nem bebia. Aleluia. Glória a Deus. E os seus amigos que estavam com ele, ouviam a voz, mas não via ninguém não via ninguém. Saulo se levantou da terra e disse: Senhor, o que é que eu faça? Disse-lhe Jesus: vai, entra na cidade e lá eu farei com você o que convém fazer. Saulo se levantou. Alguém pegaram Saulo pela mão. Porque, irmãos, o cego que é cego, ele não enxerga. Cego ele não anda. Mas precisa de alguém para conduzi-la a chegar no lugar certo. E aqueles amigos de Saulo pegaram ele, levaram para a casa de Judas, colocaram na casa de Judas. E Deus levanta um homem chamado Ananias. Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ananias, vai, Ananias, vai, Ananias. Vai à rua chamada direita, na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo, ele está orando. Quando o crente ora, ele tem vitória. Quando o crente ora, as portas se abrem. Quando o crente ora, os enfermos serão curados. E naquela hora, Saulo estava orando. 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber. Agora Ananias entra na casa de Judas e ora por Saulo. Saulo estava orando. Perseverais na oração e velando nela com ação de graça. Saulo estava orando. Ananias entra, disse: Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco mandou vir aqui orar por você. Agora receba a visão e seja cheio do Espírito Santo. Saulo foi cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, versículo 2, aparta Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho preparado. Meus queridos, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 1, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, a glória do Senhor encheu a casa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a tua terra.
Quem era Saulo? Um perseguidor, agora torna um pregador de Cristo Jesus. Saulo agora, ele começa a pregar a palavra de Deus. Saulo agora, ele começa a semear semente. Saulo agora, ele começa a pregar o evangelho em todos os lugares. Glória seja o nome do nosso Deus. Os discípulos não acreditaram que era Paulo. Aleluia! Saulo agora se chama Paulo, pregador, aleluia, evangelho, pregar o evangelho a todas as criaturas. Aqueles que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Saulo agora está pregando. Para onde Saulo passa, aleluia, o demônio tem que cair por terra. Os enfermos serão curados. O surdo começa a ouvir. Os paralíticos começam a andar pelo poder da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, Saulo agora, ele começa a andar de cidade em cidade, armar tenda e pregar a palavra de Deus. Aleluia! Meus queridos irmãos, Saulo agora é um cristão em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que te dê muitos anos de vida e felicidade. Amém?